Justiça Federal de Minas Gerais suspende processo criminal contra 22 pessoas, além de empresas ligadas a Samarco, pela tragédia ambiental ocasionada pelo rompimento da barragem em Mariana. Decisão foi dada após pedido de anulação feito por advogado de 2 réus que alega ilegalidade em escutas telefônicas. Ministro Celso de Mello do STF rejeita a tramitação de pedido que questionava a colaboração premiada de executivos da JIF. Presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, pede a suspensão do Conselho Eleitoral da Venezuela de organismos internacionais. Ministério da Justiça volta a permitir visitas sociais em presídios federais após a morte de 3 agentes penitenciários. As visitas íntimas continuam proibidas. Justiça Federal determina que instituições públicas que realizam concursos são obrigadas a garantir isenção de taxa para candidatos de baixa renda. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. A Justiça Federal em Ponte Nova, Minas Gerais, suspendeu o processo criminal contra 22 pessoas, além das empresas Samarco, Vale, BHP Billiton e Vogue BR. Todos os réus são ligados à atividade de mineração e estão envolvidos no desastre com a barragem de Fundão, em Mariana, em 2015. A Justiça tomou a decisão depois que os advogados de 2 réus alegaram ilegalidade em escutas telefônicas e pediram a anulação do processo. Segundo a defesa, a quebra do sigilo telefônico ultrapassou o período judicialmente autorizado. O Ministério Público Federal contestou os 2 réus e afirmou que as interceptações usadas na denúncia foram feitas dentro do prazo legal. A barragem de Fundão se rompeu no dia 5 de novembro de 2015. O rejeito de minério escorreu, destruiu o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, e atingiu várias outras localidades. A lama também causou grandes estragos em mais de 40 cidades do leste de Minas Gerais e do Espírito Santo. O desastre ambiental, considerado o maior do Brasil, deixou 19 mortos. Um corpo nunca foi encontrado. Em novembro do ano passado, a Justiça Federal aceitou a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra 22 pessoas ligadas às empresas mineradoras, além das próprias empresas. Todos se tornaram réus por crimes ambientais e por homicídios. Todas as empresas citadas, as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, além da Vogue BR, disseram que não vão se manifestar sobre o caso. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, julgou incabível um mandado de segurança que pedia anulação da colaboração premiada de executivos da JIF. A repórter Fernanda Porto tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Ao julgar o caso, o ministro Celso de Mello ressaltou que terceiros não têm legitimidade para questionar a validade jurídica do ato. Destacou ainda que não se questiona a decisão de ministro do STF por meio de mandado de segurança e que o relator tem competência para homologar os acordos. O pedido de anulação da colaboração premiada dos executivos da JIF foi pedida pelo Instituto Brasileiro do Direito de Defesa. Guilherme. Obrigado, Fernanda. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, encaminhou nesta segunda-feira para o relator, ministro Edson Fachin, as informações recebidas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, relativas à decisão que negou autorização para processo penal contra o presidente Michel Temer. Além de devolver ao STF os autos do inquérito, o presidente da Câmara encaminhou as cópias taquigráficas das sessões. Temer é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva após ter uma conversa gravada pelo dono da JBS, Joesley Batista.
Agora caberá ao ministro Edson Fachin decidir como ficarão as investigações. Uma das possibilidades é que Michel Temer seja investigado em primeira instância após o término do mandato como presidente da República. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, pediu a suspensão do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela de organismos eleitorais internacionais. O pedido de suspensão é baseado nas denúncias de manipulação nas eleições ocorridas na Venezuela no último dia 30 de julho. No ofício encaminhado à Associação de Organismos Eleitorais da América do Sul e à União Interamericana de Organismos Eleitorais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, afirmou que não há dúvidas que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela perdeu a independência e a capacidade de organizar eleições livres e justas. Em relação ao processo constituinte na Venezuela, o TSE tem acompanhado. Eu emiti uma manifestação pedindo que os órgãos eleitorais da Venezuela sejam excluídos da Uniore, este órgão que congrega os países da América Latina, os órgãos eleitorais. Acho que diante das suspeitas e do quadro flagrante de violação da democracia, não é mais possível ter, pelo menos nesse momento, a Venezuela representada em um colégio de países democráticos. A disputa para o governo do Amazonas será decidida em segundo turno. No dia 27 de agosto, os eleitores amazonenses voltam às urnas. Mais de 1.500.000 eleitores compareceram às urnas nesse domingo. Com 38,77% dos votos válidos, Amazonino Mendes, do PDT, foi o candidato mais votado no primeiro turno. Em segundo ficou Eduardo Braga, do PMDB, que recebeu 25,36% dos votos válidos. O próximo governador do Amazonas vai ser escolhido no segundo turno, no dia 27 de agosto. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a chapa vencedora da votação do dia 27 só vai poder ser diplomada após os julgamentos dos recursos referentes à cassação do último governador do Amazonas, José Melo. Ele foi condenado por compra de votos nas eleições de 2014. O Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial da União uma portaria que regulamenta de forma temporária as visitas de parentes e advogados a presos das 4 penitenciárias federais. O contrato havia sido suspenso em maio, depois que 3 agentes penitenciários morreram e autoridades passaram a investigar a influência de uma facção criminosa nas ordens de execução. A visita social é destinada a amigos e parentes que não tenham pendências criminais. Ela acontece em áreas de convivência das penitenciárias ou nos chamados parlatórios, um espaço separado por vidro para presos em regime disciplinar diferenciado. As visitas íntimas continuam suspensas. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Justiça Federal determina que instituições públicas que fazem concursos são obrigadas a garantir isenção de taxa para candidatos de baixa renda. A gente volta já já. A Lei Maria da Penha completa hoje 11 anos. A legislação, além de determinar medidas protetivas para a mulher vítima de violência, também estimula ações para a mudança de postura do agressor. Violência contra a mulher, uma realidade que parece distante, mas que muita gente já ouviu alguma história ou caso relacionado. A gente ouve todo dia, né? Só precisa ligar a televisão, ver um jornal que está estampado para todo mundo ver. Dados do Instituto Datafolha apontam que 1 em cada 3 mulheres já sofreram algum tipo de violência no último ano. As agressões físicas atingem 503 vítimas a cada hora. Para quebrar o ciclo de violência contra a mulher, há 11 anos está em vigor a Lei 11.340, conhecida também como Lei Maria da Penha.
O nome é em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu violência doméstica praticada pelo marido durante 23 anos. Para a juíza titular da Vara de Violência Doméstica de Taguatinga, no Distrito Federal, a lei é um importante instrumento do judiciário, porque além de determinar medidas protetivas às mulheres, ainda permite desdobramentos para a mudança de comportamento dos agressores. A Lei Maria da Penha, ela veio com esse enfoque. Ela tem 46 artigos, dos quais apenas 10% tratam da repressão. Os outros 90% tratam de medidas de acolhimento dessa vítima de violência doméstica, de garantia de direitos dessa vítima de violência doméstica e de empoderamento dessas mulheres. Nós temos ainda uma outra vertente que é o trabalho com os homens. O grupo reflexivo de homens, ele visa exatamente trazer uma reflexão a esse agressor para que se trabalhe crenças pseudo-legitimadoras de violência, se trabalhe a dependência afetiva desse agressor em relação à vítima, se trabalha o senso de autorresponsabilização, que cada um deve ser responsabilizado pelos seus atos. Mudança de postura do homem também é o principal ponto trabalhado nos movimentos sociais e políticas públicas de combate à violência contra a mulher e doméstica. A gente tem que não só punir o agressor, a gente tem que começar a fazer trabalhos mais detalhados com psicólogos, com outros agentes da área de saúde, com os agressores também, para tentar diminuir a agressão, porque a gente vê que às vezes a mesma pessoa foi presa por agressão a uma mulher, aí terminou, cumpriu a pena, aí ele começa a se relacionar com outra mulher, e aí de repente essa outra mulher também já é agredida. Então, ou seja, ele foi punido, mas ele não conseguiu absorver que aquele ato dele é inaceitável. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, confirma que instituições públicas que realizam vestibulares ou concursos devem garantir a isenção de taxa para candidatos que comprovarem baixa renda. Os critérios para estabelecer quais candidatos podem ser beneficiados com a isenção na taxa de inscrição de vestibulares ou concursos públicos, quando estes são organizados pelas universidades, são definidos por cada instituição de ensino. No Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, o CESP, uma das bancas mais conhecidas do país, as regras variam, mas obedecem a uma premissa geral, a comprovação da carência dos candidatos. Teriam direito à isenção de taxa os candidatos inscritos no CAD único, que é o cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social, e também que sejam membros de família de baixa renda. Normalmente, os documentos que ele tem que apresentar consistem, basicamente, no NIS, que é o número de identificação social dele, que é o que a gente verifica se realmente ele pertence ao CAD único, e uma declaração de próprio punho dizendo que ele é membro de família de baixa renda, conforme o decreto 6135. Mas aqueles que comprovadamente não têm condições financeiras de pagar pela participação em vestibulares ou concursos organizados por instituições públicas, nem sempre conseguem efetivar as inscrições com facilidade. Na Universidade Federal do Pará, por exemplo, um candidato carente se sentiu prejudicado, porque um edital que interessava a ele não previa a isenção de taxa. Ele procurou o Ministério Público Federal, que entrou com uma ação contra a instituição. O caso veio parar no TRF da Primeira Região, aqui em Brasília. Depois que a Justiça Federal do Pará acolheu o pedido do MPF para obrigar a universidade a estabelecer critérios de isenção de taxa, a instituição recorreu, alegando que as reclamações contra ela eram improcedentes. Mas o relator do recurso no TRF1, desembargador federal Newton Guedes, manteve a condenação contra a instituição. Na decisão, ele explicou que a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concurso público para as pessoas que se declaram hipossuficientes está prevista na Lei 8.112 de 90 e no artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. Segundo o magistrado, as universidades não têm autonomia para decidir sobre o tema e o critério geral da gratuidade para candidatos comprovadamente carentes deve ser seguido por toda a administração pública. Esta especialista em Direito da Educação explica que, apesar de a maior parte das instituições e centros de seleção pública praticar a isenção de taxa, vez e outra, candidatos se veem prejudicados por demasiadas exigências de comprovações ou pelo fato de os editais não serem claros. O maior problema que a gente tem verificado é
prazo curto. Então, às vezes tem dado um prazo muito curto para a pessoa manifestar a sua intenção de optar pela isenção da taxa. E aí, às vezes, também um probleminha de comunicação da informação de indeferimento, às vezes a pessoa não está acompanhando, não tem condições de acompanhar. O caminho para fazer valer os direitos e evitar ser prejudicado é prestar atenção nos editais e nas regras de isenção de taxa e denunciar quando se sentir prejudicado. Assim que sai o edital, tem possibilidade de impugnação. Então, essa impugnação pode ser feita por uma pessoa, por um grupo de pessoas, direto na instituição que lançou o edital. Se na hora de eu fazer a inscrição meu pedido foi indeferido, individualmente, eu posso procurar a Defensoria Pública, mas tem que ser muito rápido, porque depois que o concurso engrenar, vai ser muito difícil conseguir uma decisão que ele coloque lá no concurso, principalmente se a prova já tiver ocorrido, perto de ocorrer. E se for a falha geral do edital, que não foi corrigida através da impugnação, o Ministério Público tem a condição de entrar com a ação civil pública e promover a possibilidade da isenção ser concedida em nível geral. O Brasil é líder em mortes por conflitos fundiários. É o que mostra o relatório da Global Witness, uma organização internacional que avalia a situação fundiária, pobreza e direitos humanos em todo o mundo. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal, estuda ações e toma medidas para combater a violência no campo. 60% das mortes no campo em 2016 aconteceram na América Latina e o Brasil lidera o ranking de assassinatos com 49 mortes. A disputa por terras é o principal motivo para os crimes. Os dados são da ONG Global Witness. De acordo com o estudo, o país está à frente, por exemplo, da Colômbia, que registrou 37 mortes, em seguida Filipinas, com 28 assassinatos, e na Índia foram 16 mortes. Os conflitos fundiários foram registrados em 24 nações no ano passado, enquanto em 2015, 16 países se envolveram em disputas por terras. O relatório recomenda ao Brasil adotar medidas que possam prevenir e conter os conflitos. Além disso, cobra que os responsáveis por ações de violência sejam responsabilizados e que o direito à terra seja respeitado e protegido, especialmente em áreas indígenas e de comunidades tradicionais, como, por exemplo, de quilombolas. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal criou um fórum por direitos e contra a violência no campo para discutir e cobrar dos órgãos do governo políticas públicas destinadas à reforma agrária. A Procuradoria também estuda adotar ações contra a medida provisória 759, que altera normas sobre regularização fundiária. O MPF alerta que a norma é inconstitucional. O juiz Flávio Roberto de Souza, que foi flagrado dirigindo o carro do empresário Ike Batista em 2015, foi condenado nesta segunda-feira pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal no Rio, a 7 anos de prisão pelo crime de peculato e 1 ano pelo crime de fraude processual. O juiz também foi condenado à perda do cargo e da aposentadoria. Ele pode recorrer da decisão em liberdade. Em novembro de 2015, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região aplicou 3 penas de aposentadoria compulsória ao juiz. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. Tribunal Superior Eleitoral promove fórum sobre assédio moral e organizacional. A gente volta em instantes. Nesta semana, a TV Justiça comemora 15 anos e, por isso, o programa Reflexões é especial. O jurista André Ramos Tavares e a consultora jurídica Gisele Reis recebem os apresentadores do Direito do Plenário, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zuccolotto. Eles debatem o que mudou na relação dos brasileiros com o Poder Judiciário após a criação da TV Justiça. É daqui a pouco, às 19h, no Reflexões. O Dia dos Pais está próximo e o Poder Judiciário em Alagoas está preocupado com a documentação de muitas crianças que não têm o nome do pai no registro. Uma equipe esteve em uma escola pública de Maceió para tentar mudar essa realidade. Há 5 anos, o seu Messias precisou viajar a trabalho enquanto a sua mulher, a dona Hélia, dava à luz a pequena Ellen. Foram 2 anos de saudade, longe da filha recém-nascida. Eu queria tanto que ela soubesse que tem o nome do pai dela no registro, que era bom.
porque ele na época não tem, aí preferiu botar agora. Por ele estar distante, no registro da pequena ficou apenas o nome da mãe. Pelo menos até hoje, porque os dois aproveitaram a vinda do Núcleo de Promoção da Filiação do Tribunal de Justiça para resolver essa pendência. A hora é essa agora, né? Ela precisa ter o nome dele, do pai, né? Não só o da mãe, tem que ser o dos dois, né? A ação aconteceu na Escola Municipal Maria José Carrascosa e contou com a presença de uma equipe multidisciplinar, formada por uma psicóloga, uma assistente social e uma advogada. O trabalho do núcleo é realizado em escolas municipais e estaduais e é feito em 2 etapas. Na primeira, a assistente social da escola faz um levantamento para saber quais alunos possuem registro incompleto, ou seja, sem o nome do pai. Foi feita uma busca e foi detectado a falta do nome do pai nessas documentações. Total de quantas crianças estavam com registro incompleto? 37 crianças. Após esse trabalho da escola, vem a segunda etapa, como explica a psicóloga Karina Ribeiro. A gente programa uma data com essa escola e uma equipe comparece. As mães dessas crianças que não têm o registro completo são chamadas, convidadas, né, para comparecer na data. E nesse dia nós fazemos uma sensibilização, né, com essas mães, passamos sobre como é o nosso trabalho, a importância de ser feito esse reconhecimento. E depois fazemos os atendimentos individuais com elas. Karina disse ainda que o núcleo visita a cada semestre entre 4 e 6 escolas e que em cada uma delas o número de crianças com registro incompleto chega a 60. Especializada em psicologia jurídica e autora de um estudo intitulado Desertores da Paternidade, Karina lembrou a importância do registro do pai e a diferença que isso pode trazer para a vida dos filhos. A gente sabe que para a construção da identidade social da pessoa é importante que ela se sinta completa, né, em todos os sentidos. Inclusive, já foram feitas diversas pesquisas na área que comprovam que a ausência paterna ela traz grandes repercussões, não só sociais e culturais, mas também emocionais. Com seu nome no registro oficializado, seu Messias agora se sente um pai mais feliz e realizado. Que agora pegou mais forte o amor. E agora oficializando, né? Agora ficou mais fácil, que agora é tudo registradozinho e o carinho é muito grande por ela. Nesta terça e quarta-feiras, o Tribunal Superior Eleitoral promove o primeiro Fórum de Assédio Moral e Organizacional da Justiça Eleitoral. O encontro pretende dar mais visibilidade ao tema. Os números de casos de maus-tratos psicológicos no ambiente de trabalho têm sido significativos. Em 2016, a Controladoria Geral da União instaurou 118 processos sobre assédio moral. Já em 2015, 136 casos foram apurados, com o objetivo de esclarecer o assunto e oferecer mais recursos para as pessoas reconhecerem se estão sofrendo ou mesmo assediando alguém. O Tribunal Superior Eleitoral realiza o primeiro Fórum de Assédio Moral e Organizacional da Justiça Eleitoral. O evento é voltado aos servidores e gestores públicos do Judiciário e do Ministério Público da União. Mais de 70 juízes pioneiros da Justiça Federal do Brasil foram homenageados hoje pelo Conselho da Justiça Federal. Durante a abertura da solenidade, a presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministra Laurita Vaz, destacou a importância do trabalho realizado pelos pioneiros para a consolidação da Justiça Federal de primeira instância do Brasil. Muito do que somos devemos aos nossos predecessores. Daí a importância de reverenciarmos a história e quem a construiu, marcando e registrando os fatos e seus protagonistas, para fazer justiça àqueles que, sob a perspectiva de então, trilharam muitas vezes com abnegação e sofrimentos pessoais novos caminhos.
O objetivo da homenagem foi resgatar a memória institucional e reconhecer aqueles que foram os precursores da Justiça Federal. O evento também comemorou o Jubileu de Ouro da Justiça Federal de primeira instância. 50 anos da magistratura federal, dos juízes na sua festa de Jubileu de Ouro. Por isso que nós ficamos felizes pela participação ativa de seus juízes na distribuição da justiça. Ganha a magistratura e ganha a cidadania brasileira. Essa homenagem, eu acho que é uma homenagem justa. É hora realmente de se afirmar, entendeu? Esses fatos, essas realizações. Foram entregues ainda placas de honra e uma publicação especial comemorativa ao Jubileu de Ouro, com biografia e os termos de posse de cada juiz pioneiro. A felicidade se compõe de momentos. E esta homenagem, então, que recebemos no Jubileu de Ouro, não é, da Justiça Federal, na sua segunda fase, essa homenagem nos comove. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, à 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa noite e continue aqui na TV Justiça.